A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje vamos falar então sobre maturidade na fé. Iniciaremos a nossa leitura em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, onde está escrito: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então aqui vemos Paulo falar sobre maturidade na fé. Do versículo 1 ao 4 aqui, ele faz então um diagnóstico a respeito de maturidade. E ele aponta então a questão de ser imaturo na fé com ser carnal. Então uma pessoa que é imatura na fé, ela ainda é carnal. E ele vai falar então que alimento sólido ele não poderia dar a eles, pois eles ainda eram carnais. E disso ele está falando então de aplicações mais complexas, sabedoria espiritual e doutrinas mais profundas. Então, se aprofundar no ensino da palavra, isso ele não poderia ensiná-los ainda, pois eles ainda eram então carnais. Mas o leite, os princípios básicos da fé, ele já havia dado a eles. Então, vemos que os princípios é a primeira parte da fé, o contato que nós temos, então, com os ensinos das Escrituras. Mas é preciso ir mais profundo. Aqui Paulo ele está, então, criticando a estagnação na fé. Então, a pessoa viver como um bebê espiritual e não buscar o crescimento espiritual, estagnar na fé. Vemos que isso, então, a ser imaturo na fé é uma questão, então, de estar então, estagnado na fé. Ele vai apontar, então, aqui que a pessoa não consegue ir além do básico. Ela lê a Bíblia apenas no dia de culto, apenas no culto. Ela apenas ora na igreja, mas em casa ela não tem uma vida de constante busca a Deus. E para sair dessa estagnação, para ir mais profundamente, é preciso buscar a Deus todos os dias. Então é uma vida de dedicação a Deus. Vemos aqui que ele está falando de ser criança espiritualmente num sentido muito perigoso, pois a pessoa não quer crescer, amadurecer na fé. Então vemos que isso é o perigoso. Quando a Bíblia fala que para sermos como crianças, é num sentido de crer sem duvidar, pois as crianças elas acreditam sem duvidar. Mas aqui estamos falando no sentido de estagnação na fé. Então, não crescer, ser uma criança na fé e não crescer, não amadurecer. Vemos no 3 e no 4 que aqui é apontado então o porquê eles eram carnais. Então, porque Paulo os chama de carnais, pois eles viviam então em ciúmes, invejas e contendas. Então, isso é uma manifestação da carnalidade. Vemos aqui então que ter inveja, ciúmes do dom da outra pessoa, das realizações da pessoa, então o sucesso pessoal da pessoa, aquilo que ela já realizou e também da atenção que ela consegue das outras pessoas, isso é obra da
carne, então a pessoa está vivendo na carnalidade e não no espírito. Então aqui ele vai nos trazer nesse texto a respeito disso, sobre como as contendas elas são uma expressão dessa inveja, do ciúme e uma manifestação da carnalidade no nosso meio. Então tudo isso que é contenda, divisão, são obras da carne. A gente vê sobre isso em Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, lamutarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se a pessoa ainda é invejosa dentro da igreja, ela ainda está vivendo de sentimentos de contenda, de divisões, facções, ela ainda está dentro das obras da carne e não vivendo no espírito. Então, ela está ainda sendo imatura na fé. Ela não alcançou ainda essa maturidade necessária na fé, onde o Senhor nos leva a águas mais profundas. Então não é só molhar os joelhos, mas é mergulhar nessas águas profundas e conhecer aquilo que Deus espera de nós. Então é entregar a nossa vida a Cristo de forma genuína, é uma entrega completa. Então aqui ele está nos chamando a viver, então, fora dessas divisões no nosso meio. Ele usa, então, aqui a questão de Apolo e Paulo, que uns diziam que era de um, que era de outro, para falar que nós não devemos, então, estar em torno de líderes, que gostam mais de tal pastor ou de outro pastor, mas sim, então, viver para aquilo que é importante. Os pastores, lideranças, são servos. Todos nós somos chamados a ser servos, somos apenas instrumentos e servos. E o nosso Senhor Jesus é o mais importante. Então não é sobre aquilo que fazemos. Tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. E não para que a gente apareça, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado. Então não importa quem plantou, quem regou. O crescimento vem de Deus. E é isso que Paulo está falando, que essas contendas no nosso meio, viver em torno de tal líder ou outro líder, só nos dividem. E essa divisão, quem quer é o adversário de nossa alma. O Senhor espera de nós uma unidade na fé. Então o Senhor está nos chamando a viver numa unidade de fé. E não essa divisão. Então, quando ele fala que Paulo plantou, Paulo ele deu início ao evangelismo e Apolo regou. Então, ele foi dar o estudo bíblico. Mas o crescimento veio de Deus. Então, o crescimento vem do poder divino. Então, nós fazemos a nossa parte, o nosso trabalho humano é necessário. O evangelismo, o estudo bíblico é necessário. Mas o poder divino que vem e transforma vidas. Então nós fazemos a nossa parte naquilo que nos compete, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, mas o crescimento é divino, é de Deus. Então vemos aqui que não é sobre um ou outro ser melhor, somos apenas servos. E tudo que fazemos é para honra e glória de Deus. E é isso que Paulo está falando. Então ser maduro na fé, ter maturidade na fé, é compreender que nós somos apenas servos e tudo o que fazemos é para a honra e glória de Deus. Então não devemos ter contenda, ciúmes e inveja em nosso meio, pois somos todos participantes do corpo de Cristo. Um corpo, ele não funciona sozinho com uma parte, ele depende das outras partes para funcionar, e assim é o corpo de Cristo. Então todos nós temos a nossa importância dentro do corpo de Cristo, com os nossos dons, com nossas habilidades pessoais para cooperar no corpo de Cristo. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Então, ser maduro na fé é ter essa compreensão. Se Deus honrou tal irmão a pregar ou cantar, amém, glória a Deus, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Se a sua chamada de vida é servir no banco, amém, glória a Deus. O servir no banco, às vezes, é cumprimentar os irmãos, tornar eles
mais alegres de terem sido notados no culto. Talvez o seu chamado seja estar na porta recepcionando as pessoas. Amém? Que seja para a honra e glória de Deus. Todos nós temos a nossa participação no corpo de Cristo. Somos chamados a fazer algo. Talvez dentro da igreja você não tenha um papel de destaque, mas o seu trabalho, o seu evangelismo salvou vidas. Então, nós todos somos chamados a alguma coisa. Somos participantes do corpo de Cristo. E é essa mensagem aqui que Paulo está nos falando. Cada um será recompensado pelo seu trabalho. O nosso trabalho é importante e ele terá uma recompensa. Então nós receberemos uma recompensa pelo nosso trabalho e cada um faz o seu trabalho. Sendo fiel até o fim, cumprindo o chamado do Senhor, somos recompensados. Mas ele encerra então falando sobre a lavoura. Somos lavoura de Deus. Quando nós estamos então vivendo em contendas e divisões, estamos plantando más sementes na lavoura de Deus. E essa lavoura então não pertence a nós, e sim a Deus. Então estamos plantando más sementes no campo que não nos pertence. Então o Senhor aqui está nos chamando a analisar a nossa vida espiritual, para que a gente venha então a mudar, a abandonar então a carnalidade e viver na maturidade da fé. Então é um chamado a amadurecer, a ir mais profundo, a buscar as águas profundas e conhecer a Deus de verdade. Então, espero que essa mensagem tenha falado aos vossos corações, que Deus abençoe a todos. E voltamos então no próximo domingo com mais um vídeo. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão assistindo os vídeos. Então, até o próximo domingo.